Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do De Salto Pod. Que bom que você está conosco. Então prepare a sua pipoca e vem conosco, porque o nosso episódio de hoje está para lá de especial. Vocês não têm noção da convidada que está conosco hoje aqui no nosso estúdio. Espero que vocês gostem bastante e eu espero que vocês assistam até o final. Mas antes de começarmos, como de costume, vou pedir para que vocês sigam os nossos patrocinadores. Tem a Maria, que me deixa aqui linda e maravilhosa com a maquiagem. O arroba dela é Maquiei Gostei. Temos também a Dija. A Dija, ela fornece para nós as tortas, as sobremesas que nós servimos depois da gravação para os nossos convidados. O arroba dela é o Dija Sweet Cakes. Então siga a Dija, siga também o nosso patrocinador, o Nando, que é o nosso produtor. Sem o Nando, a gente não consegue fazer nada aqui no estúdio. Então ele tá aqui conosco toda semana gravando. E o arroba dele é DJ Nando 2004. Olha, eu ia falar 2024, você viu, Nando? Tô mudando já. Arroba DJ Nando 2004. Antes de começarmos, hoje nós vamos falar sobre várias coisas. Então a gente vai falar sobre maternidade, a gente vai falar sobre carreira. Gente, a pessoa que nós convidamos, ela veio de tão distante. Ela veio logo dali, de Dallas. A Miss Dallas. Vocês não têm noção de como ela é uma figura. Eu fiz um curso com ela, uma imersão, participei há pouco tempo. Tive o prazer de conhecê-la. Ela é simplesmente maravilhosa. Eu conheci um pouco dela na imersão e hoje eu já conversei com ela bastante. Já bati um papo muito agradável e estou apaixonada pela pessoa que Deus criou, que é a Andréia. Seja muito bem-vinda, Andréia. Espero que você goste bastante de participar do nosso episódio. Fique bem à vontade e eu vou deixar que você se apresente. Tá ótimo. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast De Salto da Márcia. Foi uma honra realmente o convite. Sim, eu sou Andréia Cerboni, a Miss Dallas, natural do Rio de Janeiro, moradora de Dallas e Rio de Janeiro nos últimos 2 anos, empresária, advogada, consultora. Tanta coisa, né, que dá até um branco. Exato, obrigada, porque a lista é gigante e a gente tem que ser sincera. É uma novidade para mim o podcast, então a gente vai fluindo conforme a conversa for. Mas vocês não vão se arrepender, porque 5 minutos para falar da minha vida não dá nem para os primeiros 6 meses. Então vamos relaxando e conversando. 6 meses de bebê, né, Andréia? Exato. Vamos lá. Andréia, conte pra gente como foi esse acontecimento de você morava no Rio de Janeiro e depois foi pra Dallas. Mas antes disso, eu imagino que muita coisa aconteceu. Como que foi um pouquinho a sua infância? Como que foi a sua relação com seus pais? Só pra gente entender um pouquinho de quem é a Andréia. Exato. Agora vamos começar a falar, né? Mexer um pouquinho lá no na passado. História. E a história mexe em feridas, não tem como, né? Ninguém passa pela trajetória só com flores e perfumes. Então, a Andréia nasceu de uma família de empreendedores. Meu pai era empreendedor. Ele foi 5 anos consecutivos a maior empresa de embalagens da América do Sul. Então, eu já cresci num ambiente de empreendedorismo, com uma vida próspera, né? Não tenho como falar diferente. Eu nasci num berço, tinha motorista, tinha escolas, tinha cursos. Então, acredito que isso tenha me ajudado muito na história de superação, porque conforme a gente for conversando, eu vou te contar que tiveram tombos, né? E tombos acontecem, fazem parte do percurso. Não é sobre você cair é normal. É sobre ter força para levantar. É sobre nunca desistir. É sobre, com ética, buscar uma saída para aquela situação que você se encontra. Independente de doença, de carreira, de relacionamentos. E eu tive muitas dores em todas as áreas. Mas graças a Deus estou aqui hoje para contar uma história de superação. Que maravilha. E isso é amém, Senhor, que me deu essa chance.
Mas a história resumida é essa. Eu vim de uma família de empreendedores, Márcia, e cresci na prosperidade. Meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. Nossa, muito cedo. Exato. A minha mãe, dona de casa, teve que assumir um império e a gente tinha um sócio de 10%, que infelizmente não foi o mais ético, numa palavra leve, ético com a situação na qual minha mãe ficou. Proprietária de empresas nas quais ela não sabia nem por onde começar. Mas eu dou o mérito que ela sentou lá, ela fez a parte financeira, ela tentou o que ela pôde, mas infelizmente no decorrer dos anos essa pessoa não agiu da melhor forma possível, o que ocasionou o bankruptcy, né? É a falência. E realmente a minha mãe, sendo uma pessoa muito honesta, e eu agradeço a ela esses princípios que eu tenho muito enraizados. Para mim, transparência, parceria, são coisas assim intocáveis mesmo. A minha mãe quis honrar com todos esses funcionários que já estavam lá há 30 anos. Então ela vendeu todo o nosso patrimônio pessoal, apartamentos, casas de praia, carros, lanches, tudo para honrar o salário desse pessoal. Só que infelizmente o nosso patrimônio não foi suficiente para o tamanho da dívida. Então ela colocou todo o patrimônio pessoal, mas não solucionou o problema de um todo. Então a coisa só foi solucionada no decorrer dos anos e sem nenhuma soberba, graças a Deus. Foi Deus que me deu as forças para que eu pudesse ter resolvido isso tudo. Então foi até por isso que eu decidi fazer direito. Porque como a gente tinha quebrado, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, bom, mas agora a gente não tem dinheiro para pagar o advogado. Sim, a gente não tem dinheiro para pagar o advogado. Não tinha. A Miss Dallas virou a advogada. Gente, olha que coincidência. Se vocês estão nos acompanhando desde o primeiro episódio, acho que 90%, não é, Sidney? 90% dos convidados são formados em direitos, ou são bacharéis, ou são advogados, por coincidência, só que cada um com um caminho. Uns seguiram aí como gerente de Mercado Livre, outro como delegadas, cada um com uma história diferente, mas todos, né, digamos 90% advogados. E por coincidência, a Miss Dallas, que hoje não atua mais como advogada, mas advogada também de profissão. Mas eu vou fazer uma vírgulazinha só aí. Eu hoje sim tenho uma parceria no escritório imigratório. Eu, como a gente conversa extraoficial, te falei que eu fui conciliadora da vara de família. Nossa, tem muita história. Por um período. E fui advogada criminalista. Isso realmente é o que me acendeu na faculdade. Embora eu tenha ido fazer direito só para resolver os problemas. Exato. Mas hoje não. Já há algum tempo eu trabalho com a questão migratória. Mas vamos contar um pouquinho do direito? Vamos contar de tudo. Eu gostei dessa parte aí do direito. Me diga. Você tinha um projeto quando você atuava como advogada com mulheres. Conta um pouquinho desse projeto. Então, quando eu fui fazer a monografia, e como eu tenho... E aí eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo para explicar isso. O meu pai faleceu, como eu te disse, eu tinha 7 anos. Tanto o meu pai quanto a minha mãe eram filhos únicos. E eu não tive também o prazer de conhecer nenhum dos meus avós. Então, eu não tinha figura masculina. Família bem pequena. Só de mulheres. Então, naturalmente, eu fui obrigada a aprender a lidar com algumas coisas que seria o homem que lidaria, né? E nessa jornada, eu me perdi um pouquinho. Tá, nós estávamos falando dos projetos. Exato. E aí eu tive essa natural tendência a abraçar a mulher, a ter um carinho especial. Uma empatia ali. Muito.
E quando eu fui fazer a minha monografia lá na faculdade, eu decidi fazer da mulher no cárcere. Então eu fui para Bangu, no Bangu feminino, e quando eu comecei o estudo de monografia, que pela primeira vez eu andei num corredor de uma penitenciária, que é impactante, eu tive o desprazer de ver aquelas mulheres desesperadas, Márcia, passando mão na cela e gritando: doutora, doutora, por favor, me ajuda, a minha cadeia tá vencida. E quando eu escutei a minha cadeia tá vencida, doutoras colegas como somos, e entendemos a natureza da pena, não dava para fingir que nada tinha acontecido. Uma parte é para punir, outra é para ressociabilizar. Eu já paguei pelo que eu cometi. Na minha cabeça não deu. Aquela informação foi muito. E ali, naquele momento, com aquelas mulheres tentando me puxar e me pedindo ajuda, eu decidi que eu ia colocar um projeto voluntário que chamava Desencarcera essa Mulher. E que eu, na época, não estava financeiramente estabilizada, nada. Não estava. Mas eu entendi que dava para eu fazer uma de cada vez. Então eu pegava lá na classificação da penitenciária, aleatoriamente, uma pasta com uma presa já de cadeia vencida, e ia lá fazer o trabalho que a defensoria deveria estar fazendo, mas que pelo volume do sistema ela não consegue cuidar de todas essas mulheres que bacana. Exato. E também teve vários outros casos importantes que você atuou. Você gostaria de trazer algum que você acha que seja... Sim, alguns que eu posso dividir. Que você pode... Tive casos bem bacanas. Eu trabalhei com a Furacão 2000, então eu tive matérias nos jornais. Eu fiz o caso do curumim, da Indonésia. Olha. Quem foi para Jacarta, com todo o suporte da Embaixada Brasileira, do consulado lá, com carro e tudo, fui eu. Infelizmente, o Marcos, que era esse o nome dele, ele acreditou nos advogados locais. E a Indonésia é um país que tem pena de morte, então é uma coisa assim que não era para se brincar. Ele se colocou nessa postura. Eu ainda dei uma semana para ele pensar, ele continuou a se posicionar desse jeito e seguiu depois com os advogados de lá. Infelizmente, o fim não foi bom, deu até origem ao documentário O Último Voo, que é bem bacana. Mas eu fui a advogada que estava lá, que fiz toda a assessoria inicial, até passar para os advogados locais que ele achou que deveriam ser, por bem, os que fossem tomar o caso à frente. Tá, então vamos falar um pouquinho como foi essa ida sua para Dallas. O que fez você sair do direito, Andréa? O amor. Mulheres fazem dessas coisas, né, Márcia? A gente tem a coisa do coração. Você casou? Eu comecei um relacionamento e ele morava em Dallas e eu aqui. Eu viúva do primeiro casamento, que eu fiquei viúva, 22 anos grávida. Sério? Uhum. Essa parte eu já não sabia. Pois não deu tempo. Caixinha de Pandora. Só surpresa. Conforme abre, a coisa vai. Mas sim, eu fiquei viúva com 22 anos. Muito, e aí traumatizei um pouquinho, né? Então tive um relacionamento de 10 anos de namoro, mais um 15. E depois eu conheci o pai do meu segundo filho. E aí teria que se fazer uma escolha, ou ele viria para o Brasil ou eu iria para lá. Como eu era viúva com uma filha e ele tinha 2 filhos com mulher viva, ex-mulher no caso, viva, a decisão mais plausível pareceu que eu fosse, e assim eu aceitei o desafio, a aventura. E gostou da aventura, né? Deu super certo. Deu super certo. E chegando lá, você foi trabalhar com o quê? Chegando lá, eu entendi que eu ia continuar minha carreira de direito. Então eu procurei logo um lugar para começar a estudar e etc.
Mas eu sou obrigada a confessar que sentando na sala de aula novamente, depois de já ter feito fraga, pós, etc., voltar às raízes, aos princípios, porque os princípios são os mesmos, né? O livro de direito ele pode mudar, a legislação, mas os princípios são os mesmos. Então eu me senti muito desconfortável, quase que andando para trás. Eu ainda não dominava o idioma como eu domino hoje. Então, foram uma série de coisas que eu Repensou. não cheguei nem a repensar. Porque, simultaneamente, eu estava buscando depilação para mim, como cliente. Entendi. E não achei nada que se aproximasse com o que a gente Acendeu tinha uma aqui. luzinha, então. Aí eu falei, peraí, vocês estão na frente de tudo, mas na depilação vocês estão pré-históricos. E foram essas as minhas palavras. Nesse momento eu decidi que eu ia fazer uma franquia, eu já não queria um salão, eu tinha certeza do que eu queria, até porque o pai do meu filho tinha uma situação estável, né? Ele era Ele trabalhava em corporativo, então tinha um salário que suportaria, exato. E eu não queria ir trabalhar para uma loja. Até porque eu já tenho todo esse histórico de empreendedorismo de raiz, de família. Sim. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia fazer um modelo que ele fosse não tão, até parecido com aquilo que a gente conversou hoje mais cedo, mas só num cenário diferente. Que ele não fosse tão luxuoso que assustasse uma pessoa que não tivesse tanto recurso, mas que também não tivesse um look and feel muito popular, que uma pessoa com uma situação mais elevada dissesse isso aí não é pra mim. Então eu fiquei bem ali, eu fui bem estratégica em como eu montei as unidades. Que bacana. E fui mão na massa. Eu sou muito da política de para mandar fazer, você tem que saber fazer. Sim, com Eu fui certeza. criada dessa forma. Então eu fui pra escola de estética. Nossa. Eu fui estudar. Então, elas me chamavam de louca na escola de estética. Eu É falava, bom ouvir quando alguém fala que você é louca, né? Alguma coisa boa vai sair. inovadoras são consideradas loucas, porque a gente faz, Márcia, o que o outro acredita ser impossível. Simples assim. E deu super certo. Deu muito certo. Hoje a gente tem 9 unidades e franquias. A gente vende franquias. Quer dizer, Só no exterior? Só no exterior. Só no exterior. Nesse nicho, só no exterior. Só no exterior. E aí a gente já tem um ecossistema, a gente dá aula para outras pessoas e até instituições. A gente trabalha com consultoria para outros salões, implementando residual, um membership, um pacote. Às vezes a pessoa não tem e não sabe o potencial que o business que ela tem na mão tem e ela não está utilizando. Eu tenho uma linha proprietária de produtos, então eu desenvolvo produtos para terceiros também. Então a brincadeira foi criando. Olha, Deus queria você ali, né? Ele já sabia do seu futuro. Isso, só Deus mesmo Só para Deus, ter. pra desenhar uma história assim. Exato, mas antes que a tua pergunta foi essa, o que me levou para Dallas, eu falei, foi o amor, mas antes foi a fase mais difícil que eu passei na minha vida. Que foi realmente quando a gente perdeu tudo, né? Que minha mãe pagou tudo e não resolveu. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, e agora? E agora? Socorro, Brasil. E agora? Porque eu nunca tinha passado por aquilo. Então, eu fui morar numa comunidade vertical, que é o Rajá. Hoje o prédio mudou até de nome, mas para você ter ideia e para vocês terem ideia, tinha gente andando de moto no corredor dos apartamentos. Que era onde você morava. Fogo todo dia. Nossa. Eu chegava cansadésima, eu tinha uma scooter e eu tinha que estudar longe de onde eu morava, porque eu não tinha recurso para pagar ali naquela região. Eu chegava de scooter, cansada, com a minha filha atrás, cheia de compra no guidão e etc. E quando eu chegava no elevador, era uma fila monstruosa, horas esperando o elevador chegar. Então, assim...
você conseguiu viver o outro lado, uma coisa que você não imaginava, porque você tinha uma realidade totalmente diferente quando criança, e de repente você foi obrigada. Mas será que isso também não construiu a mulher que você é hoje? Total. Mas muito, muito mesmo. Porque eu aprendi isso com a minha jornada, com a minha história. Eu aprendi, e isso é muito importante de ser ouvido. Vocês, levantem as orelhas agora. O desafio de não ter dinheiro é difícil. Eu não vou mentir, é doloroso. Principalmente para pessoas que têm um orgulho também. E que já teve muito. Eu acho que para todo mundo, mas já conhecendo a fartura, deve dar uma dor maior. Também não posso julgar, porque eu só sei esse lado, né? Mas o desafio de ter dinheiro é tão pesado quanto não ter. Por favor, escutem isso. Não é brincadeira. Porque você começa com questionamentos. Vem um monte de gente, família, não família, amigo, não amigo, gente que eu não vejo há 20 anos, entra no meu Instagram, manda uma foto da geladeira. Querendo se aproveitar da situação, com certeza. Eu não sei nem se eu diria se aproveitar, ou talvez tenham pessoas que talvez vejam... tenha essa realmente necessidade. Seja o que for, eu não posso questionar e julgar o outro lado, né? Devem ter 1000 situações diferentes. Sim, provavelmente. Cenários, né? Mas daqui eu fico assim, então quem que eu ajudo? Porque eu não consigo ajudar todo mundo. E se você for ajudar todo mundo, daqui a pouco quem vai estar precisando de ajuda é você. Exato. Eu tenho que ajudar com aquilo que eu tenho de verba separada para ajudar. E eu tenho. E às vezes eu fico com a verba na rua, porque eu já emprestei e ainda não recebi de volta, e tem alguém me pedindo, mas eu tenho uma verba. É igual doação. Eu tenho uma verba no meu corporativo anual dedicada ao charity. A mesma coisa eu faço no meu pessoal. É um familiar, é alguém, eu tô com aquela verba. Mas é um conflito incontável de questionamentos. Porque às vezes você fica assim, às vezes você... será que precisa? Aí você se culpa. Ou então, será que não precisa? Será que eu deveria ajudar? Talvez seja isso. Também, mas assim, é quem precisa mais... tem mais peso quem tem o vínculo sanguíneo do que uma amiga? Entendi. É tudo subjetivo. Eu posso gostar mais de uma amiga do que um consanguíneo. E a Miss Dallas é muito transparente. É uma verdade. Então você começa com esses questionamentos. Espera aí, e agora? Vou pra onde? Já fui pra lá, já fui pra cá. É isso. Será que às vezes ajudar... Então, não seria o caso também de, sei lá, ajudar a criar situações que aquela pessoa conseguisse... Muita coisa. Porque eu trabalhei quando... Eu tava contando um pouco da minha história pra você, e o meu primeiro chefe, ele falava assim, você não tem que dar a vara, você tem que ensinar a pessoa a pescar. Porque a partir do momento que você dá os peixes na mão da pessoa, a pessoa acaba se acostumando. Eu lembro de uma história que é assim... Uma pessoa, ela estava muito triste e ela foi para perto de uma igreja e sentou lá e começou a chorar. Veio um, colocou R$1, veio outro, colocou uma moeda, veio outro. Ele não estava ali para pedir, ele estava ali porque estava triste. Só que quando chegou no final do dia, que ele abriu os olhos, que ele olhou para o lado, o que ele viu? Um monte de dinheiro. O que aconteceu com ele? Todos os outros dias ele voltou, porque ficou cômodo para ele. Então, tem situações que acaba deixando as pessoas cômodas. É claro, eu também vivo isso, né? Porque eu contei pra você que da minha família, infelizmente, eu fui a primeira a fazer faculdade. Minha família também é de uma origem muito humilde. Mas você vê que tem pessoas ali que realmente trabalham, que querem crescer, que querem prosperar. E tem pessoas que não, que elas querem aproveitar de uma situação. E eu também já me vi nesse cenário. Será que eu ajudo? Porque tem momentos que você pode ajudar. Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Eu sempre falava pra minha mãe, e os meus professores falavam, você acorda às 5 horas da manhã, você vai dormir meia-noite, esse era o meu cenário, a minha realidade, você vai dormir meia-noite, só que um dia alguém vai falar, você teve sorte na vida.
Porque independente... Já ouvi isso. Você teve sorte na vida. E eu ouço isso. Ainda não cheguei no momento profissional que eu gostaria, mas... Tem muitas pessoas que estão bem longe da minha realidade e elas falam, você teve sorte, e pessoas muito próximas. Então, assim, você vê que são pessoas que não querem fazer nada, que querem ficar em casa cuidando dos filhos. Eu não tive essa oportunidade de ficar em casa cuidando da minha filha. Eu sempre, desde os 16 anos que eu estou aí, lutando para poder mudar um cenário. Pra ter sorte. Pra ter sorte. Exatamente. Pra ter sorte. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito discernimento e muita sabedoria para saber se realmente... Porque às vezes você tá ajudando, realmente é uma situação ali, né, única, pontual, mas outra coisa é sempre ter que ajudar. Não, eu normalmente não é uma ajuda de repique. Até tenho alguns casos que eu abracei, assim, criança e tal, mas eu entendo super o que você falou e eu faço essa avaliação também. Às vezes tem casos que é doença, a pessoa não pode nem trabalhar, né? Mas eu tô na mesma linha de raciocínio que a sua e vou um pouquinho além. E se você ajudar uma, duas e da terceira você disser que já não dá... obrigação. Já foi. Não faz não pra ver. Já foi. Então eu normalmente tenho a seguinte teoria. Eu tenho uma verba sim, mas quando eu empresto eu entendo que eu corro o risco de eu estar dando. E tá tudo bem. Por isso que eu determinei uma verba. Porque na sua mente já é... Eu estou fazendo a minha parte. Se a intenção do outro é uma mentira, aí não cabe lá. Aí o acerto não é com as Dallas. Aí é com o pai. Sabe que eu lembrei agora, é muito engraçado, né? Eu graças a Deus, eu me considero uma pessoa muito humana. E se eu posso ajudar as pessoas, dentro do meu trabalho, da minha profissão, eu faço de tudo para ajudar. E eu tinha uma pessoa que me chamava de amiga. E me contratou os meus honorários, os meus serviços, eu fiz alguns serviços e a pessoa pagou da forma que podia pagar. Aí fiz 2, 3 vezes. Na quarta vez ela fez, aí chegou no dia 5, no dia do pagamento, ela não podia não falou nada, porque já era habitual, né? Pagava quando podia. Aí eu mandei mensagem falando que iria rescindir o contrato. Depois de 30 dias que ela não tinha pago, eu falei que ia rescindir o contrato. Nunca mais me chamou de amiga. Eu falei assim, nossa, que interessante. Hoje não é mais amiga, é Márcia. Antes era, oi amiga, tudo bem? Hoje é Márcia. Eu falei assim, como as pessoas mudam porque você não faz aquilo que é bom pra elas? Exato. Mas aí é do ser humano, né? Exato. Mas agora vamos voltar pra Dallas. Vamos! E aí deu muito certo essa história de Dallas e Brasil nunca mais. Você só vem passear. Não. Eu tenho residência. Você tem no Rio de Janeiro? Tenho. Então, inclusive, a gente tá entrando nessa coisa do Rajá, aí a gente vai chegar no Joá, né? Gente, agora a história do Joá, olha isso. A trajetória foi bacana. E vai estar no livro, né? E pra ajudar, daqui a 3 meses, ela está lançando o livro dela contando a história dela. E vocês precisam de acompanhar, fiquem atentos. Exato, e é a história do Rajá ao Joá. E eu realmente conto o tanto que eu consigo, né? Porque realmente eu também agradeço muito a eu ter sido uma pessoa extrovertida e que me exponho muito a situações. Então, nunca gostei de ficar dentro de casa, eu saio, eu sou de pessoas, eu gosto de interagir. E essa exposição me ajudou bastante na minha trajetória. E aí, com a mudança para Dallas, abri uma loja, fiz a escola de estética, abri uma loja. Eu era a depiladora, a recepcionista e a gerente. Carreguei da escola de estética 4 meninas comigo, que eu vim falando a escola inteira. Eu tô aqui porque eu vou abrir um centro de depilação. Tá? E elas riam, porque era na época do Med Spa e todas iam pro Med Spa. Bom, é indiscutível que o mercado da depilação dos Estados Unidos nos últimos anos fez um boom. Não que o spa não tenha feito, mas o americano ganha por hora, né? E nós atendemos 6 clientes em 1 hora. Caramba. E a esteticista do spa, ela atende 1 cliente por hora.
Então, é óbvio que, monetariamente falando, o subnicho da depilação é monetariamente muito mais rentoso do que o que elas estavam procurando no Med Spa. O Med Spa dava status. Como eu nunca me preocupei com as credenciais, pra mim estava tudo bem. Que bacana. E aí fui, abri a segunda, abri a terceira e comecei a trabalhar em cima, me debruçar sobre a franquia, graças a Deus com um background de direito, então facilitou muito. Montei todos os livros, montei todos os sistemas e processos, criei uma cera proprietária com andiroba da Amazônia, uma coisa sensacional, um tratamento de pele. Que maravilha! Não chamo cera, eu chamo um tratamento de pele. E assim fui expandindo, e hoje a gente abriu nossa última unidade agora na Flórida. Nossa, estamos em Orlando, então estamos evoluindo. Aí você tá olha bacana. para trás e você sente um orgulho danado daquela menina que poderia ter um outro cenário se não tivesse perdido o pai, se não tivesse de repente a mãe ali levado um golpe do sócio. Se assim que podemos dizer, porque poderia. Eu não sei como você era quando você era criança, mas normalmente tem muitas pessoas que às vezes têm uma realidade financeira confortável, poderia não ter corrido atrás do seu, e hoje você é uma mulher muito poderosa, assim, olha o que você conquistou. Você foi por causa de uma coisa que você falou, por causa do coração, no entanto, você virou uma grande empresária. Teve muita ajuda. Sempre tem a ajuda dele, sempre tem as mãos dele. Para quem acredita, Deus é maravilhoso e a forma que ele conduz os nossos caminhos, assim, eu fico... É que eu sou apaixonada por Deus, então Deus é lindo demais. Como ele cuida da gente, como ele cuida de todos os detalhes, como ele consegue ver... Porque eu falo que nós somos igual galinha, a gente consegue ver só aquilo que está próximo da gente. Deus não, Deus ele já tem visão de águia. Ele sabe o que você vai precisar. E às vezes alguns nãos, algumas portas que se fecham. Tudo isso porque ele está enxergando muito além do que vai acontecer. Tudo tem um propósito e é o momento. E às vezes a gente também não está preparado para algumas coisas. Exato. Precisa de amadurecer. Então eu acho que tudo isso precisou para você amadurecer, para que você fosse a Andréa que você é hoje. A Miss Dallas. Eu acredito. Olha isso. Essa menina. Fala menina. Pode falar menina? Pode. Essa garota chegando lá na imersão, já tirando o chapéu. Todo mundo ficou olhando assim. Quem é ela? Toda poderosa. E assim, comunicadora. Onde passa, deixa a sua marca, isso é muito gostoso. Eu acredito muito em ter energia, né? Sim. Em positividade. E a minha personalidade ajuda. Eu sou uma pessoa falante, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer pessoas. E ainda agora incrementou, né? Com esse chapéu. Exato! Aí entrou toda a indumentária. Vai fazer uma boneca, Miss Dallas? Quem sabe, Quem né? sabe? Temos bastantes projetos aí pela frente. Então vamos falar do Joá. Então, o Joá foi, depois de toda essa ascensão nos Estados Unidos, chegou um determinado momento que eu senti falta das minhas raízes, eu senti falta do meu país. E isso é uma coisa que eu vou falar até com a sua audiência. Ou a nossa, já que eu tô aqui. Nossa, com certeza. Obrigada. Quando você muda para um outro país, é bastante importante você considerar que você nunca mais vai se sentir 100% pertencente a um só lugar. Isso é muito sério, porque eu consegui uma forma de morar nos dois lugares, pela questão financeira, Sim, porque claro. custa, por essa necessidade. Mas o que vai acontecer é o seguinte, você vai continuar a gostar de algumas coisas do seu país de origem, e você vai gostar de outras coisas do país o qual você imigrou. E aí você fica com uma perna num lugar, uma perna no outro. Você tá de um lado, você acha uma série de coisas legais, boas, e outras nem tanto. Então fica incompleto. A vontade que dá para juntar Os tudo. dois. E como não dá, né? Nem geograficamente, nem de Sim. forma nenhuma, eu consegui essa
transitar entre os dois países. Eu tenho uma residência em Dallas e eu tenho uma residência no Joá. Aí falando da residência do Joá, quando toda essa reviravolta aconteceu, eu conseguia, graças a Deus, pagar sem dificuldade essa casa no Joá. Que chique! Que é do lado do Luciano Huck. Em frente. Olha que muro poderosa. com muro. Que poderosa. Sim, sim. Gente. E é uma paz, não sabe? É um lugar muito tranquilo. Eu tô no meio da vegetação. O Joá é a montanha que fica acima da Barra da Tijuca, na verdade, entre a Barra e São Conrado. Então, é realmente o meu refúgio, o meu cantinho. É ali que eu gosto de recarregar as baterias, porque eu sou muito acelerada, eu tô em todos os lugares o tempo inteiro, então ali não é só o sabor da conquista, porque é saborosa, sabe? Você vê o fruto de tanto esforço, trabalho, de tanta suor. superação, é muito legal, é muito bacana. E também você tá num espaço que você fez do seu jeitinho, né? Sim. Então é isso. Consegue valorizar cada cantinho, né? Porque, querendo ou não, Poxa. você projetou. Ainda mais Sonhou. da onde eu vim. Porque no Rajá era uma janela, tinha até uma vista da aguinha da Baía de Guanabara lateral, assim, mas é dia e noite, né? Água e vinho. Então, o valor que eu dou, ele é muito, né? Eu não herdei, eu não roubei, Você conquistou. eu não corrompi. Eu fiz com o meu suor e com o meu esforço e com ética. E não foi sorte. Não foi sorte. E não foi sorte. Não foi sorte. Porque eu fico revoltada, eu escuto isso também. Nossa, você deu tanta sorte. Eu falo assim, nossa, você tem que ver a sorte. Acordando às 5 da manhã, virando sacos e sacos de cera embaixo de neve, embaixo de sol. Depilando, indo da palestra, desenvolvendo produto, aprendendo sobre tributos num país que eu não tinha background, Longe da família. aprendendo tudo. Então, assim, não tem sorte. Eu lamento informar, mas não tem sorte. Tem muito trabalho, muita capacitação e muita ética, acima de tudo. Eu não sei se você conhece a história de José, da Bíblia. José, ele foi o quê? Jogado numa cisterna, vendido como um escravo, preso numa prisão, acusado de traição, e depois ele virou o quê? Governador do Egito. Só que teve todo um processo para ele se tornar governador do Egito. E eu falo que todo mundo quer ser governador do Egito, mas ninguém quer passar os processos. Ninguém quer suportar os processos. E aí não vai estar preparado. Não é? Então, voltando, querendo ou não, eu tenho o quê? Para Deus, eu tenho. E até a casa do Joá, se eu contar a história da compra da casa do Joá, não tem como você dizer que não foi Deus. Primeiro que eu comecei a procurar a casa quando eu nem tinha dinheiro para comprar. Olha a fé. Eu falei pra minha sobrinha assim, olha, vamos começar a procurar, porque eu já quero atrair isso pra mim. E ninguém vai duvidar, eu sou uma empresária internacional. 6 meses eu tava com a casa comprada à vista. Eu falo que como a nossa boca tem poder, né? Nossa! Gente, as pessoas não têm noção de Nossa! como as nossas palavras, elas têm poder. Muito, muito. E acreditar, Trazer à né? existência aquilo que não existe. Como você acreditou, Sem duvidar. é porque você não tinha dinheiro pra comprar. Entrega e faz o seu. Ali direitinho, com a intenção boa. Não tem como dar errado. Eu vou morrer dizendo isso. Não tem como dar errado. Que Se maravilha. a sua intenção é boa, a sua colheita vai ser excelente. Gente, que maravilha. Tem alguma coisa que você gostaria de falar mais que a gente não tocou no assunto, André? Alguma parte interessante, assim, da sua história? Ai, como eu te Porque eu te conheço há falei. pouco tempo, deve ter tanta coisa aí pra contar. Tem muita, mas eu sou muito assim do improviso. Eu não fiz um script. Eu não vim pra cá com uma intenção formada. Eu vim pra cá
com muita vontade de passar esse momento com você, com o podcast de salto, pra gente poder trocar essa ideia descontraída, que eu tô até aprendendo a descontrair agora. Primeira vez que eu sento num podcast. Então, acho que é importante. É que você foi natural. Então, isso, quando nós somos espontânea. Isso não consigo ser de outro jeito, nem que eu quisesse. Então, eu acho que é só agradecer. E colocar à disposição do que eu puder, tá aqui. E em relação ao coração, como que está o coração? Você foi pelo amor e aí? Você quer contar, não? Eu não me incomodo de falar, mas eu nesse momento eu digo pra você que a minha prioridade é o trabalho. Tá solteira por enquanto, né? Olha! Nossa, gente, quase uma modelo, olha isso. Nossa. Se não fosse advogada, se não fosse empresária, poderia estar ganhando aí um dinheiro como modelo. Obrigada. Você são seus olhos. Não, meus olhos não. Eu agradeço. Só se olhar no espelho. Obrigada. Andréia, muito obrigada. Ficamos muito felizes com a sua participação aqui no podcast. Espero que você tenha muito, de repente, quando você voltar ao Brasil, que a gente possa ir gravar e você tenha mais novidades. Você venha contar sobre o lançamento do seu livro, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Tá contando a sua história no seu livro? Com certeza. Eu tô contando a história desde o nascimento. Nossa, haja a página. Exato, mas é um overview, porque se realmente eu for desmiuçar, você pode... não, vão ser alguns capítulos. E você vai fazer o lançamento desse? Como que vai ser? Vai fazer um lançamento? Vai ter um lançamento, sim. A gente ainda não tá com as coisas completamente definidas para eu poder dividir com a audiência, mas em breve a gente vai ter mais notícias, né? M-A-I-S. Às vezes o inglês entra e eu fico... mas eu acho que o importante mesmo é a pessoa, se quiser me seguir, né? Sim. No Instagram. Até o meu Instagram vai falar novata no digital, mas veterana nos negócios. Esse é o meu novo projeto. Eu acredito que toda essa história de vida, tudo que eu passei e tem muito mais... Também não dá pra chegar. E não dá pra contar tudo, soltando, porque senão vai ficar sem graça depois. Mas como eu vivi muita coisa, de muitos lados, eu acredito que tudo isso aconteceu para que... Eu já tinha empatia natural, isso já era meu, a gente até conversou sobre. Mas hoje eu posso conversar com qualquer pessoa, ajudar qualquer pessoa, com qualquer problema, de qualquer natureza, sem julgamento. Isso que eu sou muito no judgmental. Você já me conhece. É o que é e não tem rodeios. É Miss Dallas sem rodeios. Quando eu fiz o curso de coach, a gente aprende muito isso, né? Que é ouvir a história do outro sem julgamento, é honrar a história do outro, porque independente da história, você tem que honrar a história do outro. Cada um sabe o que passou, cada um sabe o que sentiu. Por mais que você ficasse aqui 2, 3 horas contando um pouquinho sobre quem é a Andréia, nós não conseguiríamos ter a dimensão do que a Andréia passou, do que a Andréia sentiu, quais foram as dificuldades. Exato. Porque as dificuldades que às vezes você sentiu, pra mim pode ser que não seja. Da mesma forma, quando eu falo das minhas dificuldades, pode ser que você não as tenha vivido. Mas assim, você teve dores, você teve momentos com certeza de angústia, né? Vou ficar viúva com 22 anos grávida. Deus me livre. Já começa, já perdi o pai com 7. Já foi o primeiro acorda. Depois... Primeiro casamento... 22 anos. É uma menina, que é a idade da minha filha. 22 anos, eu considero... Não sei se é porque é a idade da minha filha, mas eu considero uma criança. É jovenzinha demais. É muito jovem. E aí foi. E eu, graças a Deus, fui lidando até por isso que eu te expliquei. Como eu nunca tive uma figura masculina, eu conserto o carro, eu conserto o carro. Eu faço coisas assim que você vai falar, meu Deus. Pois é. Não tinha muito bem resolvida. Eu faço. E com orgulho. Inclusive, qualquer coisa até hoje. Pode ser limpar uma privada, mas pode ter certeza que a minha privada vai ser a mais limpa de todas. Tá vendo, gente? Não é porque ela é Miss Dallas que ela não faz essas coisas. Não é porque ela já tá numa situação melhor. Então, assim, é darmos o nosso melhor. Eu sempre falava isso quando eu trabalhei numa época como
como operadora de telemarketing, e o pessoal falava assim, mas você é muito caxias, você faz tudo certinho. E eu falava, não, eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor, independente de onde nós estivermos. É sempre dar o nosso melhor e fazer a diferença. Não esperar, faz isso, faz aquilo, é proatividade. Então, se você trabalha como faxineira, se você trabalha como supervisor, se você trabalha como cabeleireiro, não importa onde você estiver. Dê sempre o seu melhor, porque eu tenho certeza que a vida vai te trazer. Cortella já diz, né? Cortella já diz, faça o seu melhor até você ter condições melhores para fazer melhor ainda. Sim, exatamente. E a cada dia a gente vai melhorando. Gente, muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada por ter assistido até o final. E nós pedimos, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, no YouTube. Toda semana. Até o momento nós estamos gravando a cada 15 dias, mas o projeto, né, Nando? O projeto é gravarmos semanalmente e que esses vídeos, assim, eu tenho certeza que vocês se inspiraram na história da Andréia, porque é muito fácil trazer pessoas aqui que vieram de classes menos favorecidas. E nós temos muitas histórias nesse sentido de pessoas que vieram do nada e que hoje tem um vasto patrimônio, conquistaram muitas coisas. Mas é mais difícil a gente trazer aqui pessoas que tiveram uma situação, uma história. Então eu tenho certeza que vai inspirar você. Então se inscreva no nosso canal do YouTube. Todas as nossas redes são de Salto Pod, no Instagram. Siga também o nosso patrocinador, o DJ arroba DJ Nando 2004. Siga a Dija. Quando nós seguimos os microempreendedores, é muito fácil seguir a Virgínia, é muito fácil seguir quem já está lá em cima, mas eu acho que seria de uma forma empática da nossa parte ficar seguindo as pessoas que ainda estão com poucos seguidores. A Andréia, ela é uma empresária muito forte, mas ela tá vindo agora para o digital. Nosso podcast também tá começando agora, então sigam a Andréia. Passa o seu arroba aí, André. Eu vou passar, mas antes eu quero antes de passar o arroba, eu quero passar o meu chapéu de salto pelo convite que você me deu. Ai, que linda! Gente, olha que honra! Isso! Olha isso! Gente, tá até personalizado, olha. A Miss Dallas. A Miss Dallas. Exato. Vou terminar aqui. Isso! E aí você já tá até com a roupa. É muito fácil, gente. Como eu falei, novata no digital, veterana nos negócios. Se eu puder ajudar, por favor, arroba a de Andréia Miss Dallas. Vai ser um prazer ter vocês lá. Eu acho que nós não falamos do processo migratório que você faz. Sim, mas a gente deu uma pincelada, mas você trabalha com isso também. Também, tá vendo um projeto muito legal aí chamado Eu Avisto, porque a gente faz um assessment na vida da pessoa que está com algum desejo de trabalhar ou investir fora do país. E a gente tá aí para ajudar você com isso também. Quem sabe a sua história de superação não vai ser semelhante à minha, em um outro país, ganhando em dólares. Olha, gente, que maravilha. Então não esqueçam de seguir ela, de seguir também a Dija. O arroba da Dija é Dija Sweet Cakes. A Dija faz uns bolos de festas, gente, maravilhosos. O pessoal aqui, olha... Eu comi e dou testemunho, ó. Ela é maravilhosa na cozinha. Ela faz bolo, ela faz torta, ela faz docinhos. Gente, ela é maravilhosa. E todo mundo que vem aqui ama o que a Dija produz. A Maria, que faz as nossas maquiagens, me deixa linda. Olha a André, gente. A André já é linda, ficou maravilhosa também. A Maria, ela é patrocinadora do nosso programa. E se você também quiser ser patrocinador de Salto Pod, é só entrar em contato conosco, que vai ser um prazer ter você como nosso patrocinador. Muito obrigada pela audiência, por ficar conosco até o final.